caminhoneiro ajuda a enfermeira, que percorria 30 quilômetros para o hospital em busca do marido desaparecido. Na pequena cidade de São Cristóvão, Lara conhecia cada atalho, cada curva e cada pedra daquela estrada. Eram 30 quilômetros de solidão, mas nos últimos meses, a caminhada se tornara um teste diário de resistência emocional. Cada passo carregava o peso insuportável da ausência do marido, Otávio, que desaparecera sem deixar vestígios. O sol se punha no horizonte, tingindo o céu de laranja enquanto ela caminhava, como se a luz quisesse tocá-la. Mas tudo era vazio. A cidade a conhecia como a enfermeira incansável, mas ninguém sabia do buraco negro que consumia seu coração. As árvores longas ao lado da estrada pareciam sussurrar segredos que Lara nunca poderia ouvir. O silêncio a atormentava e os sons da natureza agora lhe pareciam uma piada cruel. O que havia acontecido com Otávio? As lembranças do último beijo que se despediu antes de entrar na noite. Às vezes ela acreditava ouvir sua voz chamando por ela, mas era apenas o eco do desespero. Na descida de uma ladeira, algo inesperado aconteceu. Por um milagre, um caminhão apareceu, levantando poeira e quebrando o silêncio ensurdecedor. Lara se virou, mas não havia tempo para racionalizar. O veículo avançava veloz e seu coração disparou. Um movimento de braço surgiu no momento crítico e, com um tranco, ela foi puxada para o lado, desviando de um acidente iminente. Renan, o caminhoneiro, a olhou com preocupação nos olhos. "Você está bem?" ele perguntou, a voz profunda e reconfortante. Lara sentiu um nó se desfazer por um instante, mas logo o medo voltou. Como ele sabia que ela estava em perigo? Uma conexão imediata se formou entre eles, mas o ar estava pesado de mistério. Renan não era um desconhecido qualquer. Havia algo nele que a intrigava. Conforme conversavam, Renan lhe contou sobre sua vida de estrada, mas havia um olhar furtivo em seu rosto ao mencionar a pequena cidade. Lara não sabia, mas ele também conhecia Otávio, e suas palavras escondiam verdades ocultas. O que mais ele sabia que não estava dizendo? A curiosidade a consumia, e ela se viu atraída por ele de uma forma estranha, quase traiçoeira. Era a primeira vez que alguém a olhava com tanto interesse desde que Otávio desaparecera. Enquanto se afastavam da ladeira, Lara sentiu um arrepio, enquanto um carro escuro seguia lentamente atrás deles, suas sombras se alongando como ameaças. Renan percebeu e a puxou para o lado, o ar tenso. O que aqueles estranhos queriam? Para onde isso tudo estava levando? Lara estava prestes a perguntar a Renan sobre os perigos que o cercavam, quando, de repente, um grito cortou o ar. No instante seguinte, um ataque. Renan foi atingido por um homem encapuzado e o mundo de Lara desabou. A angústia e o pânico a paralisaram. Ela desejava saber a verdade, mas agora a verdade poderia custar vidas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O grito ecoou pela estrada e Lara paralisou. O que aconteceu com Renan? O homem encapuzado havia desaparecido tão rapidamente quanto aparecera, mas o seu ataque ressoava em sua mente como um trovão. O mundo parecia girar em câmera lenta, e o coração dela batia como um tambor. Cada batida ecoava o desespero. Renan estava caído no chão, e Lara não sabia o que fazer.
Um pânico ágil e cortante a invadiu, enquanto ela se agachava ao lado dele. Renan, fala comigo! Sua voz tremia, quase se perdendo no ambiente. Ele não respondia. Sangue escorria de uma ferida na cabeça. Lara pressionou suas mãos sobre o machucado, mas o pânico começava a tomar conta dela também. O que fazer? Não era só um caminhoneiro. Ele era a única pessoa com quem ela se conectara em meio à imensidão da solidão. A vida dele agora estava em suas mãos, e a culpa começou a lhe torturar. Os sons distantes de outros carros a lembraram de que estavam expostos na estrada. Frio. Um arrepio percorreu sua espinha. O carro escuro ainda estava lá, parado mais adiante, observando, como um lobo à espreita. Lara olhou de relance e, no impulso, decidiu que precisava levá-lo para longe dali. Com Renan semiconsciente, ela o arrastou para o mato à beira da estrada. Cada movimento era um desafio. O peso dele, a urgência da situação, a deixavam ofegante. Por favor, Renan, não me deixe. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, misturando-se com o vento amargo. Ela tentou agir rápido, mas no fundo, o medo a dominava. Se aquele homem soubesse onde estava, tudo se complicaria. Lara o apoiou contra uma árvore, tentando avaliar os danos. Foi então que ela ouviu o barulho de algo se movendo na grama alta. Seu coração disparou novamente. Os olhos dela se arregalaram ao ver mais duas silhuetas se aproximando. Eram homens e pareciam estar armados. O desespero a fez acabar de arrastar Renan para um lado, escondendo-se. Podia ouvir suas vozes agora, murmurando algo sobre o carro e ela. Você vai pagar por isso, seus canalhas! Um deles gritou. E Lara percebeu que a situação estava se tornando ainda mais intensa. O temor se transformou em uma raiva ardente. Como eles podiam fazer isso? O que está acontecendo? Vendo que Renan lutava para recuperar a consciência, um pensamento atravessou sua mente. Será que ele tinha alguma ligação com aquilo? Se ele está aqui. A ideia a atingiu como um soco no estômago. Ela não sabia se poderia confiar nele, mas naquele momento ele era sua única esperança. Ao mesmo tempo, eles estavam cercados. Renan, você precisa me dizer a verdade agora. O que você sabe sobre eles? A voz dela saiu quase como um sussurro. Ele abriu os olhos lentamente, a dor neles quase palpável. Eu não sei. Ele hesitou, e a angústia se intensificou com a dúvida. Lara sentiu que a terra lhe escapava debaixo dos pés. Você precisa lembrar, estamos em perigo. O desespero em sua voz era urgente, quase como um apelo, e foi nesse momento que o olhar dele mudou. A expressão preocupada se transformou em algo mais profundo, mais sombrio. Lara, a verdade sobre Otávio. Ele não terminou a frase, mas a forma como ele hesitou fez o mundo dela desmoronar ainda mais. Uma peça do quebra-cabeça que ela não queria encontrar. Um dos homens se aproximava, e a gritaria se tornou mais próxima. Lara sentiu o coração afundar e tudo ao seu redor começou a girar outra vez. O que Renan sabia? O que ele omitia? Agora, mais do que nunca, a verdade inexplicável parecia dançar na frente dela, como uma sombra teimosa. Mas a verdade poderia ser mais devastadora do que ela jamais imaginara. Enquanto o desespero de Lara crescia, ela sentiu o pulsar de sua respiração e o peso de Renan debaixo de suas mãos. A adrenalina a deixava inquieta, e ela lutava para encontrar uma saída. Aqueles homens não eram apenas sombras sem rosto. Algo dentro dela sussurrava que havia mais nessa história. Algo que se arrastava pela escuridão, pronto para ser revelado. As vozes se aproximavam, quebrando o silêncio tenso com murmúrios ameaçadores. Renan, por favor, você precisa me ajudar. Lara sussurrou, a urgência em sua voz vibrando no ar pesado. Renan tentou abrir os olhos, mas a dor era evidente. O que era aquela situação? Por que tudo parecia tão errado? Diga-me o que você sabe sobre eles. E então, algo inesperado aconteceu. Renan virou a cabeça,
e o brilho de seus olhos surgiu como uma luz no meio da escuridão. Lara, você precisa lembrar do que eu disse sobre Otávio, ele gaguejou, quase como se estivesse à beira da inconsciência. Aquela frase fez o coração dela parar por um momento. O que ele queria dizer? O que ela deveria lembrar? Antes que ela pudesse insistir, os homens já estavam sobre eles, seus passos pesados cortando as folhas secas sob os pés. Lara sentiu um frio na barriga, a sensação de estar em um pesadelo profundo. Esconda-se, Renan gritou, empurrando Lara com uma força que a surpreendeu. Ela se escondeu atrás de uma árvore, pressionando as costas contra a casca áspera, ouvindo cada palavra que vinha deles. Cadê o outro? A gente não pode deixar ela escapar, um dos homens disse, sua voz carregada de raiva. Lara prendeu a respiração, seu coração batendo forte contra seu peito. Eu não posso deixá-lo, pensou, desesperada. Mas Renan tinha razão. Ela precisava se esconder e a única opção era esperar. Observando, ela viu os homens se moverem, trocando palavras em um tom que passou a ser uma sinfonia de perigo. Ela teve a impressão de que eles não estavam apenas atrás de Renan, mas dele, como se ele estivesse escondendo um segredo sombrio. De repente, um barulho irrompeu e um tiro disparou. O eco do som rasgou o ar e Lara ficou paralisada. O homem que havia falado foi atingido e caiu ao chão. Seus companheiros em pânico se dispersaram pela floresta. Lara olhou em volta, tentando entender o que havia acontecido. A situação virou caótica. Então, no meio da confusão, um novo personagem entrou em cena. Outra figura, um homem, apareceu entre as árvores, seu rosto obscuro sob a sombra da capuz. Mande-os embora, Renan. Ele gritou, e Lara percebeu a conexão. Era alguém que Renan conhecia, alguém que tinha poder, alguém que poderia mudar tudo. Você não deveria estar aqui, Renan exclamou, tentando se levantar, as palavras tremendo por causa da dor. Nesse instante, um entendimento repentino golpeou Lara. Você sabe deles. Você sabia onde Otávio estava, gritou, a raiva e o desespero transbordando em suas palavras. Renan a olhou, e algo em seu olhar a fez recuar, uma compreensão profunda de que o que ela estava prestes a descobrir mudaria tudo. Lara, escute, Renan tentou explicar, mas a figura apareceu entre os homens caídos e antes que Lara pudesse processar, ele se virou para ela. Otávio está vivo, ele afirmou, e suas palavras ecoaram como um trovão. O mundo ao redor dela parecia desmoronar. As peças do quebra-cabeça se encaixavam de uma forma que ela nunca esperou. O que realmente aconteceu? Quem era aquele homem? Viva, por que não disse antes? O tumulto de emoções explodiu dentro dela. Calma, você precisa ouvir antes de tudo acabar. O homem implorou, mas o som da verdade soava como um alarme na mente de Lara, uma revelação que a paralisou. Revelações além do entendimento. Um dos homens se levantou e Lara sentiu o tempo parar. Ela não sabia em quem confiar. O que mais Renan sabia? O que aconteceu com Otávio? A reunião de fantasmas do passado parecia prender Lara em um redemoinho de dilemas. E enquanto a tensão atingia o ápice, seu olhar se fixou em Renan, compreendendo que a verdade podia ser mais devastadora do que qualquer um estava preparado para enfrentar. Ela só sabia de uma coisa: nada seria igual novamente. Lara olhou para o homem de capuz, o coração em chamas. Otávio está vivo? As palavras reverberavam na sua mente como um eco distante. O que ele queria dizer? Antes que pudesse digerir a informação, os homens que cercavam Renan avançaram. O clima ficou tenso. Havia um pressentimento no ar que a deixava inquieta. Fique atrás de mim, Lara, Renan gritou, tentando se levantar, mas a dor parecia dominar seu corpo. O homem que acabara de entrar os encarava com olhos penetrantes. Ele não era um desconhecido,
Havia algo familiar nele, e isso a deixou gelada. Você não deveria estar aqui. Renan exclamou novamente, sua voz se rompendo com o esforço. Os outros homens começaram a reagir, ignorando o aviso. Lara sentiu o tempo parar enquanto tudo girava ao seu redor. Por que ele está aqui? O que você sabe? Lara questionou, sua voz quase um sussurro, mas carregada de incerteza. O homem avançou, revelando um sorriso que não chegava aos olhos. Parece que nossa pequena reunião não era para ser, ele disse, olhando para os outros, que começavam a se espalhar em volta deles. Mas a tensão foi interrompida por um som abrupto. Um tiro foi disparado. O eco cortou o silêncio profundo e um dos homens caiu. Lara quase gritou, mas Renan a puxou para baixo, o corpo dele tremendo sob pressão. Ela sentia o cheiro de pólvora no ar, o pânico tomando conta dela. Tem que ser uma emboscada, pensou. Os homens começaram a se dispersar, mas aquele novo personagem os tinha como alvo. Lara conseguiu vislumbrar o homem que disparou. Ele não era um forasteiro qualquer. Era alguém que ela conhecia de longe. Um antigo amigo da família. Rafael, o que você está fazendo aqui? O reconhecimento a atingiu como uma avalanche. Lara, você precisa sair agora. Rafael gritou, mas naquele instante, algo se quebrou dentro dela. Esse homem tinha uma conexão com ela e, ao mesmo tempo, com os horrores que a cercavam. O que mais sabia sobre Otávio e Renan? Por que você tem que intervir? O que está acontecendo aqui? A voz dela tremia. Lara se sentia presa numa teia de mentiras e segredos. Rafael olhou para Renan e depois para ela. Um misto de determinação e desespero nos olhos, como se soubesse algo que estava prestes a mudar tudo. Eu não tenho tempo para explicar. Ele olhou por cima do ombro. Se você quer salvar Renan e o seu marido, você precisa confiar em mim. O pânico tomou conta dela novamente. Confiar em você? Depois de tudo o que aconteceu? As vozes dos homens voltaram a encher o ar, altas e ameaçadoras. Cadê a outra? Eles não podem escapar. Lara percebeu que estava em um jogo mortal. Rafael puxou Renan, ajudando-o a se levantar. Vamos, não temos tempo. Rafael, eu não entendo. Lara sussurrou enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Não é sua culpa, e não é deles também. Ele soltou uma frase impactante. Eu sou o responsável por tudo. Assim que as palavras deixaram seus lábios, o silêncio caiu. Lara olhou para Rafael, chocada. Ele tinha um papel nunca antes revelado nesse drama todo. Seu coração disparou. Renan, ainda semiconsciente, olhou para Lara com um misto de dor e confusão. Aquilo era demais para ela. Você sabia! Gritou Lara, a raiva subindo como um vulcão prestes a entrar em erupção. Você sabia o que estava acontecendo com Otávio e não me contou. O clima esquentou e a tensão era palpável. Mas eu precisei fazer isso. Havia razões. Rafael estava prestes a argumentar, mas uma sirene distante cortou a conversa. O medo de ser encontrado pelos homens o cercara. Lara estava em um elefante em uma loja de porcelana, atordoada e confusa, e cada nova revelação desmoronava sua realidade. Se você é o responsável, então, o que mais você esconde? Ela ficou paralisada, a mente girando. O olhar de Rafael a congelou. Há muito mais em jogo do que você imagina, Lara. Muito mais do que nunca soubemos sobre Otávio. A frase pairou no ar como uma bomba relógio prestes a explodir. As sombras se moviam e o passado se tornava um labirinto. O que mais Rafael sabia? E, acima de tudo, quem era realmente Renan? Lara se sentiu perdida em um mar de perguntas. Enquanto os homens se aproximavam, uma nova camada de mistério se desenrolava na sua frente, ameaçando desviá-la para o abismo. Ela ficou observando, esperando, enquanto o mundo começava a desmoronar ao seu redor. Enquanto Lara tentava processar as palavras de Rafael, o murmúrio crescente dos homens que cercavam o local a despertou de sua confusão. Otávio está vivo? Ainda ecoava em sua mente,
mas a urgência do momento a puxou para a realidade. Com as vozes vis e as sombras se aproximando, Lara se deu conta de que precisavam de um plano, mas antes que pudesse pensar em algo, Rafael gritou: "Precisamos ir, agora!" Os passos pesados se aproximavam, cada vez mais altos. O desespero tomou conta do coração de Lara. Renan estava ferido, e com um olhar desconfiado, ela percebeu que Rafael estava se posicionando para enfrentá-los. "Você não pode fazer isso", ela gritou. Mas a raiva estava no ar, e ela sabia que o tempo estava se esgotando. Então, num instante, tudo ficou confuso. Um das silhuetas, um dos homens que eles pensavam estar rendido, atacou Rafael por trás. O golpe foi rápido e preciso. O soco atingiu seu rosto e o fez cambalear para trás. Lara gritou. Uma onda de pânico a atingiu. Antes que ela pudesse correr, outro homem atendeu ao apelo da briga. "Pega ele!" gritou, e então tudo se transformou em um turbilhão. Rafa se levantou, mas não estava sozinho. Ele era cercado. Lara olhou para Renan, cuja expressão estava marcada pela dor, e percebeu que, apesar de tudo, ainda havia uma chispa de coragem nele. Mas o instinto de proteção estava em conflito com o desejo de entender a verdade. "Renan, você sabe o que está acontecendo aqui", ela gritou, esperando que ele dissesse algo que pudesse esclarecer a confusão. "Lara, agora não." Renan respondeu, sua voz embargada de dor, mas ela viu a determinação em seu olhar. Ele queria lutar, queria se proteger. Foi então que algo mais cedo pegou sua atenção. Um brilho metálico refletia na luz do sol que filtrava as árvores. Uma arma. Era uma arma de fogo, estava no chão, entre eles e os homens. A adrenalina a fez se mover. "Aquela arma!" ela gritou, apontando. Lara não pensou duas vezes. Com o coração pulsando, ela correu até o lugar onde a arma estava caída. No meio do caminho, os homens ao redor de Rafael se tornaram um vulcão em erupção, cada um tentando pegar o controle da situação. Os gritos e batidas ressoavam, enquanto Lara se jogava e pegava a arma. Segurando-a firme, ela se virou. Ainda sem saber como poderia usar aquilo, mas sem outra escolha. Quando olhou de volta, a cena sumiu em um silêncio súbito. Todos os homens pararam, os olhos arregalados fixados na arma que ela segurava. A tensão, naquele instante, era palpável. "Não se aproximem", Lara gritou, a voz trêmula, mas cheia de determinação. Entre os homens, havia um jogo de expressões. O que quer que estivesse acontecendo o surpreendeu. Mas Rafael estava ali, a poucos metros, e ela estava presa entre amores e lealdades confusas. Então, neste momento crítico, tudo virou de forma inesperada. Um dos homens, mais avançado e de olhar perturbador, tirou a máscara que usava. O rosto que surgiu fez Lara ter um frio na barriga. Era Otávio, o homem que ela pensava estar perdido. Aquele por quem havia andado 30 quilômetros estava diante dela. Mas ele não estava sozinho. Por trás dele, mais sombras surgiram, e Lara viu Renan observar atentamente, o olhar dele mudando de perplexidade para horror. "Otávio, o que aconteceu?" Lara sussurrou, a arma quase caindo de sua mão. "Por que você está fazendo isso? Por que você não voltou para casa?" As palavras saíam cortadas, como se toda a dor que sentira todas essas semanas tivesse se materializado em um só instante. Otávio sorriu de um jeito que não era dele, não como o homem que ela amava. "Porque eu não sou quem você pensa que sou. Ninguém é." A revelação pesou no ar. Lara olhou para Renan, tentando entender sua expressão. Ele sabia? Ele estava envolvido nisso tudo? Um novo choque a atingiu. A verdade, mais devastadora do que havia imaginado, fez seu mundo desmoronar. Por que Otávio tinha esse olhar?
o que aquelas palavras significavam para ela. As peças de um quebra-cabeça sem resposta encaixavam em um cenário aterrorizante que ela nunca imaginou. Você precisa entender, Lara. Otávio continuou. Sua voz agora um eco de algo sombrio. O que está em jogo é maior do que todos nós, e você se tornou parte disso. Os homens ao redor se movimentaram, uma tensão crescente no ar. Lara respirou fundo, sentindo que seu coração ia explodir. O que ela faria agora? Uma arma em suas mãos, e a verdade se desdobrando diante de seus olhos. Ela sabia que a batalha estava apenas começando, e o que Otávio disse poderia mudar tudo para sempre, fazendo com que ela se perguntasse: quem realmente eram aquelas pessoas ao seu redor? Lara olhou nos olhos de Otávio, a confusão e a dor a esmagando. Por que você está fazendo isso? Ela quase gritou, sentindo como se um imenso peso estivesse colocando pressão em seu peito. A realidade parecia girar e tudo o que ela conhecia estava desmoronando. A luz do sol filtrava através das árvores e seu coração batia freneticamente. Aquele homem diante dela, que pensava ter perdido para sempre, agora tinha um olhar vazio, como se não fosse mais o mesmo. Por que você não entende, Lara? Isto não é só sobre nós. A voz de Otávio era sombria, carregada de um pesar que ela nunca havia notado antes. Ele se virou para os outros homens, e a tensão no ar aumentou como um estalo prestes a se romper. Lara sacudiu a cabeça, a realidade se tornando cada vez mais absurda. O que havia acontecido com o marido que ela amava? Chega! Um dos homens gritou, interrompendo o fluxo de seu pensamento. Ela não pode saber. Mas Lara não se deixaria calar. Como assim? O que você escondeu de mim? As palavras saíram em um sopro entrecortado, mas as angústias se tornaram um ruído distante, enquanto a aceitação começava a invadir suas emoções. Neste momento crítico, sem que ninguém esperasse, uma explosão inesperada ecoou por toda a floresta. Um carro preto, que até então permanecia inerte, disparou através da estrada, parando abruptamente em frente aos homens. A porta se abriu, e um homem robusto, uniforme tático, saiu com um olhar feroz. Para cima, todos vocês! Ele gritou, as vozes abruptamente silenciadas pela ordem. O queixo de Lara caiu. Quem é ele? O medo a fez dar um passo para trás. O estranho olhou de forma determinada, abordando Otávio, e seu olhar mudava a dinâmica do jogo. O que você está fazendo aqui? O plano não era te manter afastado de tudo isso. Uma realidade assustadora começou a moldar na mente de Lara. Otávio, você está em perigo. A palavra perigo brotou de seus lábios como um eco sombrio, mas o homem em pé na estrada a ignorou. Seu foco único estava em Otávio. Ele gesticulou e dois outros homens saíram do carro, prontos para agir. Lara mal teve tempo para absorver a cena antes que outra explosão de gritos. Ressoassei. Renan, em um último esforço, se levantou, pressionando a mão contra a cabeça que sangrava. Mas foi interrompido por um dos homens que agora cercavam Otávio. Esse é o cara que você precisa prender, não a garota. Neste instante, a verdade começou a desmoronar ainda mais. Espere, o que você quer dizer com prender? Lara fez a pergunta quase murmurando. O caos agora tão próximo dela que quase era sufocante. O homem de terno apertou a expressão e olhou para Renan. Você. Ele hesitou. Uma sombra de reconhecimento cobriu seu rosto. Você não contou para ela, não é mesmo? Renan congelou. Os olhos dele se arregalaram de receio. O que você está falando? Fique longe dela. Silêncio. O homem tático gritou. Mais do que um grito, era uma ordem. Lara sentiu a adrenalina pulsar em suas veias. Qual era o plano? O que estava realmente acontecendo? Seu mundo estava se quebrando, e a verdade parecia uma rede emaranhada que não conseguia decifrar.
Então, o mais chocante ocorreu. Otávio, que parecia prestes a desabar sob a pressão dos acontecimentos, virou-se para Lara e gritou: Lara, não confie nele. Ele não é nosso aliado. É um traidor. O golpe de suas palavras feriu fundo, e o chão pareceu se abrir sob seus pés. As revelações agora eram como um jogo de dominó, uma peça caindo após a outra. O momento estava em lenta agonia. Lara percebeu que havia muito mais em jogo do que seu coração poderia suportar. Em meio ao tumulto, Renan olhou para o estranho e, para a surpresa de Lara, uma profunda ligação não contada surgiu entre eles. Se você queria me manter afastada de tudo isso, Lara começou, mas sua voz falhou. O que você realmente é, Otávio? Quem é você? Lara, escute. Otávio implorou, mas sua voz estava perdida no eco do caos que se formava ao seu redor. As linhas entre amizade e traição tornavam-se inquietantemente tênues, e o desespero envolvia tudo. Ela olhou para Renan, que tremia, mas não havia mais confiança entre eles. A sombra do que uma vez conhecera agora permanecia como um espectro. As palavras continuam ecoando, mudando tudo ao redor dela. Traidor, perigo, mentiras, e de repente a árvore ao lado dela explodiu em um estrondo ensurdecedor. O som a fez saltar, e quando a poeira assentou, o que restou dela era a incerteza. O que mais estava escondido nas sombras? Enquanto Lara tentava processar as palavras de Otávio, um barulho ensurdecedor ressoou, como um trovão que cortava sua sanidade. O impacto de uma explosão ecoou pela floresta, e o chão tremeu sob seus pés. A poeira subiu, obscurecendo a visão e carregando consigo os gritos de terror. Renan, ainda sem forças, caiu de joelhos, lutando para se manter consciente em meio ao caos. Lara, gritou Otávio, mas a voz dele soava distante. Era como se tudo estivesse em câmera lenta. As árvores balançavam e sombras se contorciam ao redor dela, confundindo sua percepção. Ela olhou para os homens, agora em pânico. O que estava acontecendo? O homem de terno, que parecia tão autoritário, agora estava em queda, fora do controle da situação. No meio do tumulto, uma figura saltou do carro que havia se aproximado. Era uma mulher, com uma expressão feroz no rosto. Uma policiais com arma em punho. Todos no chão, ela gritou, e o pânico se instalou. Os homens ao redor de Otávio se agacharam, e em segundos, a tensão se transformou em uma luta pela sobrevivência. Lara sentiu o coração disparar, enquanto a mulher olhava diretamente para Renan. Saia do caminho. Eles não estão aqui para você. A dor na voz de Renan era palpável. Era um apelo desesperado. Mas a mulher parecia determinada, como se estivesse atrás de algo mais profundo que apenas prender criminosos. Lara não! Renan gritou, mas a mulher disparou em sua direção, colocando-a entre sua arma e os homens. Desça! Lara observou, horrorizada, enquanto a mulher se posicionava, pronta para atirar. Eu não vou deixar você se machucar. Pare, não faça isso! Gritou Otávio, mas seu apelo se perdeu em meio ao alvoroço. Era uma cena digna de um pesadelo. Lara, ainda segurando a arma, olhou para Renan e então para Otávio. Era como se a vida deles estivesse pesando em uma balança, e um movimento em falso poderia fazer tudo despencar. Quem é você? Lara perguntou, a voz trêmula. Se ela pudesse entender isso tudo, talvez pudesse salvar todos. A mulher olhou profundamente em seus olhos, como se visse através da confusão. Sou Roberta, sua única chance de escapar disso. E quando Lara pensava que ia ficar tudo claro, houve outra explosão. Era um desejo humano, um sentimento de autoritarismo que despontou das sombras. Um dos homens que estava caído puxou uma arma e disparou em direção a Roberta.
A bala atingiu. E Lara sentiu o tempo parar. O grito de Lara ecoou pela floresta. Ela se viu paralisada e o mundo começou a desmoronar. Renan foi atingido por uma onda de impotência e foi em direção a Roberta, mas ela não se movia. O pânico tomou conta do grupo e o homem que disparou começou a correr. A cena se tornava uma confusão de gritos e desespero. Roberta não. Romeu, um aliado desconhecido de Otávio, gritou. Ela sabia de tudo, sussurrou Renan, chorando, enquanto o desespero se transformava em fúria. Lara agora entendia o que estava em jogo. Roberta não estava apenas ali como uma policial, ela era o fio que poderia ligar todas as partes dessa história tortuosa. Naquele momento, à sombra do trajeto que Lara percorreu tantas vezes, ela entendeu que o verdadeiro monstrengo que a seguia não era só Otávio ou os homens do passado. Era um sistema de traições tão profundo que agora uma mulher estava morta por uma escolha que ela não deveria ter feito. Otávio, Lara começou. Ah, voz falhando. Por que você não me contou? Ele a olhou de forma intensa, e naquele instante, uma nova camada de revelações havia sido esponjada. Por que você não estava pronta para a verdade, Lara? O que Roberta sabia, mas antes que pudesse continuar, a trama toda virou. Outros carros se aproximaram, com a polícia de verdade. O que estava acontecendo agora? Roberta não era uma vilã. E agora, suas vidas estavam nas mãos de um jogo que mal compreendiam. A cada instante, Lara sentiu o chão tremer, e o vazio a cercava. Ou era tudo verdade? A traição, a dor, a jornada. E enquanto as luzes piscavam, um sussurro em volta dela fez sua mente girar. Eu sou a culpa de tudo isso. A voz de Otávio ecoou em sua mente, e ela se perguntava o que mais estava oculto nas sombras e até onde estava disposta a ir para descobrir a verdade. Lara olhou nos olhos de Otávio, a confusão e a dor a esmagando. Por que você está fazendo isso? Ela quase gritou, sentindo como se um imenso peso estivesse colocando pressão em seu peito. A realidade parecia girar, e tudo que ela conhecia estava desmoronando. A luz do sol filtrava através das árvores, e seu coração batia freneticamente. Aquele homem diante dela, que pensava ter perdido para sempre, agora tinha um olhar vazio, como se não fosse mais o mesmo. Por que você não entende, Lara? Isto não é só sobre nós. A voz de Otávio era sombria, carregada de um pesar que ela nunca havia notado antes. Ele se virou para os outros homens e a tensão no ar aumentou como um estalo prestes a se romper. Lara sacudiu a cabeça, a realidade se tornando cada vez mais absurda. O que havia acontecido com o marido que ela amava? Chega! Um dos homens gritou, interrompendo o fluxo de seu pensamento. Ela não pode saber, mas Lara não se deixaria calar. Como assim? O que você escondeu de mim? As palavras saíram em um sopro entrecortado, mas as angústias se tornaram um ruído distante, enquanto a aceitação começava a invadir suas emoções. Neste momento crítico, sem que ninguém esperasse, uma explosão inesperada ecoou por toda a floresta. Um carro preto, que até então permanecia inerte, disparou através da estrada, parando abruptamente em frente aos homens. A porta se abriu e um homem robusto, uniforme tático, saiu com um olhar feroz. Para cima, todos vocês! Ele gritou e o pânico se instalou. Os homens ao redor de Otávio se agacharam e em segundos a tensão se transformou em uma luta pela sobrevivência. Lara sentiu o coração disparar enquanto a mulher olhava diretamente para Renan. Saia do caminho, eles não estão aqui para você. A dor na voz de Renan era palpável. Era um apelo desesperado, mas a mulher parecia determinada, como se estivesse atrás de algo mais profundo que apenas prender criminosos. Lara, não! Renan gritou, mas a mulher disparou em sua direção, colocando-a entre sua arma e os homens. Desça!
Lara observou horrorizada enquanto a mulher se posicionava, pronta para atirar. Eu não vou deixar você se machucar. Pare, não faça isso, gritou Otávio, mas seu apelo se perdeu em meio ao alvoroço. Era uma cena digna de um pesadelo. Lara, ainda segurando a arma, olhou para Renan e então para Otávio. Era como se a vida deles estivesse pesando em uma balança e um movimento em falso poderia fazer tudo despencar. Quem é você? Lara perguntou, a voz trêmula. Se ela pudesse entender isso tudo, talvez pudesse salvar todos. A mulher olhou profundamente em seus olhos, como se visse através da confusão. Sou Roberta, sua única chance de escapar disso. E quando Lara pensava que ia ficar tudo claro, houve outra explosão. Era um desejo humano, um sentimento de autoritarismo que despontou das sombras. Um dos homens, que estava caído, puxou uma arma e disparou em direção a Roberta. A bala a atingiu e Lara sentiu o tempo parar. O corpo da mulher caiu ao chão. O grito de Lara ecoou pela floresta. Ela se viu paralisada e o mundo começou a desmoronar. Renan foi atingido por uma onda de impotência e foi em direção a Roberta. Mas ela não se movia. O pânico tomou conta do grupo e o homem que disparou começou a correr. A cena se tornava uma confusão de gritos e desespero. Roberta não. Romeu, um aliado desconhecido de Otávio, gritou. Ela sabia de tudo, sussurrou Renan, chorando, enquanto o desespero se transformava em fúria. Lara agora entendia o que estava em jogo. Roberta não estava apenas ali como uma policial. Ela era o fio que poderia ligar todas as partes dessa história tortuosa. Naquele momento, à sombra do trajeto que Lara percorreu tantas vezes, ela entendeu que o verdadeiro monstrengo que a seguia não era só Otávio ou os homens do passado. Era um sistema de traições tão profundo que agora uma mulher estava morta por uma escolha que ela não deveria ter feito. Otávio, Lara começou, a voz falhando. Por que você não me contou? Ele a olhou de forma intensa, e naquele instante, uma nova camada de revelações havia sido esponjada. Por quê? Você não estava pronta para a verdade, Lara. O que Roberta sabia, mas antes que pudesse continuar, a trama toda virou. Outros carros se aproximaram, com a polícia de verdade. O que estava acontecendo agora? Roberta não era uma vilã. E agora, suas vidas estavam nas mãos de um jogo que mal compreendiam. A cada instante, Lara sentiu o chão tremer e o vazio a cercava. O era tudo verdade, a traição, a dor, a jornada. E enquanto as luzes piscavam, um sussurro em volta dela fez sua mente girar. Eu sou a culpa de tudo isso. A voz de Otávio ecoou em sua mente, e ela se perguntava o que mais estava oculto nas sombras e até onde estava disposta a ir. Para descobrir a verdade, Lara olhava para o corpo de Roberta, a policial caída, e sua mente tentava processar o que havia acontecer. Uma onda de pânico deu lugar a uma confusão ensurdecedora. O choque fez seu coração disparar. Não, 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 sussurrou, as lágrimas brotando de seus olhos. Como tudo havia chegado a esse ponto? Levante-se, Lara, Renan gritou, mas a dor em sua voz era clara. Ele estava lutando contra as consequências do ataque, e ela não sabia se ele conseguiria se manter de pé. Isso não acabou. Ela olhou para Otávio, que tinha um olhar vazio e distante. As perguntas martelavam em sua cabeça. Quem era ele realmente? O que mais ele estava escondendo? Então, algo mudou. O homem robusto, aquele que estava no comando, olhou em volta e gritou. Estão cercados, não há para onde fugir. Ouvindo isso, Lara sentiu uma onda de adrenalina. Precisamos sair, já! A urgência em sua voz era palpável, mas a confusão ainda dominava a cena. Renan, ainda tentando se recompor, olhou para ela. Vou te cobrir, confia em mim. A intensidade de seu olhar fez Lara sentir que ele realmente queria protegê-la.
Antes que pudessem fazer qualquer coisa, uma luz forte cortou a escuridão e mergulhou a floresta em um brilho ofuscante. Um helicóptero surgiu sobre suas cabeças, as lâminas cortando o ar com um som ensurdecedor. Lara caiu de joelhos, protegendo os olhos. Aquilo não parecia real. Os homens encarcerados pela polícia agora estavam atordoados. Vamos, vamos! A mesma voz de antes gritou. Lara percebeu que um dos homens, um deles com um olhar frio, estava se mexendo para pegar algo no bolso. Cuidado! Ela berrou, o medo consumindo-a. Nesse exato momento, o homem sacou um explosivo e gritou. Ninguém precisa se machucar, mas que isso acabe agora. O pânico tomou conta. Renan olhou para ela. Seus olhos se arregalaram, e Lara sentiu como se o mundo ao redor estivesse prestes a explodir. E então, a verdade que ninguém esperava aconteceu. Otávio se adiantou, indo na direção do homem. O coração de Lara parou. Otávio não. Mas ele não parou. Com um movimento ágil, agarrou o braço do homem e, em um ato de desespero, puxou-o, fazendo-o errar. O disparo. Uma explosão ecoou. O mundo se transformou em fumaça e gritos. Lara foi jogada para trás, e tudo à sua volta se tornou um caos. O cheiro de pólvora invadiu suas narinas, e quando a fumaça começou a dissipar, algo mais assombroso surgiu diante dela. Roberta, a mulher que Lara pensava estar morta, levantou-se do chão, mas não era apenas isso. A expressão em seu rosto era de ira e um misto de traição. Eu não vou deixar vocês saírem. A raiva pulsava em suas palavras. Lara começou a duvidar de tudo. Roberta estava viva. Mas como? A mulher que a polícia havia considerado a heroína estava contra elas. Então, como se a cena tivesse sido encaixada de maneira brutal, Roberta olhou diretamente para Otávio, e em um instante, a conexão entre os dois se tornou clara. Você é parte disso! Roberta gritou, a voz ecoando com uma fúria incontrolável. Dois mundos colidiam. A traição também estava presente, e Lara não sabia em quem confiar mais. As revelações que estavam prestes a acontecer a deixaram tremendo. Ela percebia que Otávio não era o único a esconder segredos. Enquanto as vozes se entrelaçavam, em gritos e gritos de confusão, Lara se sentiu rodeada por seus piores medos. O que mais estava escondido? De onde Roberta tinha saído? Um nó se formava na garganta dela, pedaços de sua vida colidindo em um furacão de incertezas. Otávio, você tinha que me contar. Lara gritou, o desespero alcançando seu ápice. Mas ao ouvir a resposta dele, algo que nunca esperava, todos os laços de confiança se desintegraram. Você não pode entender, Lara. Eu fiz isso por você. E nesse momento inesperado, tudo desmoronou novamente. A verdade não era apenas um labirinto, era uma prisão. E Lara agora estava no centro dela, sem saber como ou se conseguiria escapar. A mudança aconteceu, e ela ficou novamente em choque. O que realmente havia acontecido? O que essa guerra significava? As perguntas a cercavam, enquanto mais uma vez seu mundo estava prestes a vir à tona. O caos estava instalado. Lara observou Roberta caída no chão, a realidade a consumindo em um turbilhão de emoções. Não, isso não pode estar acontecendo, gritou, enquanto a fumaça da explosão ainda preenchia o ar. O desespero se misturava à confusão. O homem que havia disparado a arma estava em pânico, e todos ao redor pareciam presos em um pesadelo sem fim. Otávio, o que você fez? Lara questionou, a voz trêmula de raiva e dor. Ele tinha que saber que essa ruptura entre eles era irreversível. Ele olhou para ela, com os olhos cheios de desespero. Eu fiz isso para te proteger. Aquelas palavras reverberaram como um eco fracassado. As lágrimas escorriam pelo rosto de Lara, e a imagem de Roberta, que acreditou ter salvado,
a deixou atordoada. Renan estava ao seu lado, lutando para se levantar. Lara, precisamos sair daqui, agora. Sua determinação era palpável, mas estava claro que a situação era crítica. Enquanto os homens começavam a se reagrupar, Otávio tomou a dianteira. Lara, você precisa entender que o que está em jogo é muito maior do que nós. Ele disparou em direção aos homens que cercavam o local, gritando ordens, tentando dominar a situação. Mas a tensão crescia. Cada segundo estava se encaminhando para uma explosão. Eu não entendo nada. Me deixe sozinha, gritou Lara. Ferida pelas mentiras e traições, ela sacudiu a cabeça, como se tentasse afastar a confusão. Em um momento de clareza, ela viu que havia um caminho à sua frente. Venham comigo, gritou para Renan e Otávio. Podemos escapar pela floresta. Os três correram, o coração acelerado, as folhas secas sob seus pés estalando como bombinhas. Eles saltaram sobre troncos e evitaram arbustos espinhosos, mas o alvoroço ainda pairava no ar. Barulho de passos pesados surgia atrás deles, e o grito de um dos homens ecoou. Não deixem eles escaparem. Enquanto avançavam, Lara sabia que não poderia continuar vivendo com as dúvidas. Otávio, o que você realmente está escondendo de mim? O tom de sua voz era firme, mas a incerteza que a permeava quase a fazia desmoronar. Ao olhá-lo, ela viu algo no fundo de seus olhos, uma vulnerabilidade que nunca havia notado antes. Lara, eu vou te dizer tudo, assim que estivermos a salvo. Ele se virou e puxou Renan, que estava um passo atrás, a expressão dele tão determinada quanto a dela. Aquela luta pela verdade dependia da sobrevivência. Não havia mais espaço para mentiras. Finalmente, uma saída. A clareira se apresentou diante deles, e a luz do sol filtrava através das folhas. Estamos quase lá, Renan gritou, alentando Lara a seguir em frente. Mas lá estavam os homens, os rostos determinados e as armas em punho, prontos para a confrontação. Vocês não vão escapar. Uma voz ressoou, cortante como vidro. O coração de Lara disparou. O tempo parecia lento. Cada batida ecoava em seus ouvidos. Em uma fração de segundo, a decisão se fez, e ela olhou para Renan e Otávio. Agora! Gritou, impulsionando-se para a frente. Eles se lançaram. O vento balançava seus cabelos enquanto corriam mais rápido. Os gritos ficaram para trás, e os sons de tiros ecoavam à distância. Quando finalmente cruzaram o limite da clareira e se internaram mais na floresta, Lara sentiu um alívio, mas a confusão ainda a perseguia. Atrás deles, o caos estava acontecendo. Otávio e Renan se confortaram e a conexão entre eles crescia a cada passo. Nós temos que nos concentrar na saída, disse Otávio, tentando ser sensato, mas Lara sabia que o caminho estava longe de ser claro. Ela estava viva. Roberta estava viva, Lara murmurou, um misto de indignação e alívio. O que isso significa para nós? As respostas sobre Otávio, Roberta e aquela rede de mentiras pesavam sobre Lara. O que mais estava escondido nas sombras? Uma nova dinâmica se formou entre eles. Mas o futuro ainda era incerto. Enquanto caminhavam, Lara olhou para as árvores em volta e sentiu que talvez a verdade fosse a única saída. Daremos um jeito, Renan sussurrou, olhando para Lara com um brilho de esperança. Mas as perguntas não deixavam sua mente. O que ela realmente havia descoberto? E se o passado não pudesse ser enterrado? À medida que se afastavam da confusão, a estrada à frente parecia cheia de incertezas, mas as decisões tomadas estavam se moldando em um novo amanhecer. Lara respirou fundo. Precisamos descobrir tudo isso, ou nunca escape será completa, admitiu para si mesma. E com essa declaração, o trio se afastou sob a luz da manhã, entrelaçado por uma trama de segredos,
mentiras e uma nova aliança, na busca por um futuro que ainda pareciam longe de alcançar. Mas, no fundo, havia uma esperança incipiente. Se você ainda está conosco até aqui, é hora de se juntar a essa comunidade incrível. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar esse conteúdo a alcançar mais pessoas. Não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho intrigante. E inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos seguir nessa jornada.